Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós contemplamos essa passagem tão conhecida de todos nós, onde Jesus diz: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui Jesus ele faz um jogo de palavras e nos traz alguns ensinamentos, e esses ensinamentos eles são como um caminho de progressão. Primeiro é permanecer na palavra. Permanecendo na palavra, seremos verdadeiros discípulos, e nesse discipulado nós conheceremos a verdade, e essa verdade liberta a nossa vida. Por isso que nós vemos esse itinerário que Jesus Cristo nos chama a atenção sobre esse próprio ensinamento que Ele nos traz. Quando Ele diz: se permanecerdes na minha palavra, aqui a palavra é o seu ensinamento, mas nós entendemos que o ensinamento de Cristo, todo ele está vinculado aos 10 mandamentos, ao decálogo. Por isso que o termo decálogo significa as 10 palavras. Jesus é a plenitude do decálogo. Jesus é a plenitude da lei divina. Por isso que ele diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, se a gente praticar os mandamentos da lei de Deus, que é a nossa lei natural, aquilo que Deus já escreveu no nosso interior, nós começaremos a dar passos no discipulado, nesse caminho de união com o Mestre, aquele que nos ensina, aquele que nos revela, aquele que vai nos iluminando sobre a verdade. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer que essa permanência na palavra nos torna verdadeiros discípulos, porque somente quando nós somos verdadeiros discípulos, nós também conseguiremos aderir verdadeiramente ao Evangelho, aderir à Boa Nova, o anúncio que Cristo nos faz.
para que possamos colocar em prática o seu ensinamento. Por isso que nesse discipulado nós conhecemos a verdade, e a verdade é o próprio Cristo. Ele mesmo disse que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que, na medida em que nós adentramos no discipulado, praticando o mandamento, nós começamos a ter um contato mais íntimo e pessoal com Jesus. E esse contato mais pessoal e íntimo, próximo de Jesus, vai nos dando um conhecimento dele, um conhecimento dos seus mistérios. E esse conhecimento dos seus mistérios nada mais é do que essa verdade divina que nós precisamos aprender a contemplar na nossa vida. E na medida que nós conhecemos a verdade, que é o próprio Cristo, essa verdade, que é o Cristo, nos liberta de todos os nossos pecados, de todos os nossos vícios. E assim nós começamos a viver uma liberdade com verdadeira responsabilidade. Por isso que esse ensinamento de Cristo no Evangelho de hoje é um itinerário onde nós precisamos nos esforçar para permanecer na palavra, ou seja, na prática dos mandamentos, para que assim nós possamos ser discípulos e, sendo discípulos, possamos conhecer mais profundamente a verdade, que é Cristo, e conhecendo a verdade, permitir com que Cristo nos liberte de todos os males, de todos esses vícios e essas desordens. Por isso que depois Jesus ele nos traz um outro ensinamento, onde ele vai dizer: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Aqui nós temos um outro ensinamento importantíssimo, porque todos nós, batizados, discípulos de Cristo, já começamos a participar de uma vida eterna começada. E essa vida eterna começada nada mais é do que uma participação da glória do céu já nesta terra. Por isso que nós vemos Jesus Cristo dizendo depois: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E ele vai dizer: o escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Ou seja, se nós formos verdadeiros filhos de Deus, essa família que nós já participamos aqui nessa terra, ela será elevada à plenitude no céu. Mas se nós não formos verdadeiramente discípulos de Cristo, se nós não formos filhos de Deus, nós não vamos permanecer nessa família que nós fomos colocados nesta terra. Porque aqui nós estamos nessa família, onde Deus nos dá tempo para que assim nós possamos alcançar a nossa conversão, a libertação dos vícios, dos pecados, das desordens, para que assim nós possamos transformar os defeitos dominantes em defeitos dominados. E a partir desse dominar os nossos defeitos, nós possamos ser verdadeiramente livres e assim viver uma liberdade com verdadeira responsabilidade para a salvação e a edificação nossa e também do nosso próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.